Pense por um momento. O que realmente acontece conosco quando morremos? Esse é um dos mistérios mais profundos e antigos que a humanidade já enfrentou. Uma pergunta que atravessa gerações, que passa pelas páginas de livros sagrados, pelo campo da ciência e da filosofia, e que continua a intrigar até mesmo os maiores estudiosos do mundo moderno. Será que existe uma resposta concreta? E se eu lhe disser que a ciência pode estar mais perto do que nunca de desvendar esse mistério? Antes de começarmos a explorar essa jornada, peço que você se inscreva no canal Além Bíblia Cortes. Deixe um like, comente e compartilhe este vídeo, pois vamos revelar informações surpreendentes que podem mudar a forma como você vê a vida e a morte. E claro, fique até o final, pois a última revelação é a mais poderosa e intrigante de todas. Muitos de nós buscamos respostas sobre a vida após a morte. Será que existe um lugar para onde vamos? Será que nossa consciência simplesmente se apaga? Cientistas e filósofos se debruçam sobre esse mistério há séculos. E nos últimos anos, experimentos científicos e relatos de experiências de quase morte, ou EQMs, começaram a abrir novas portas de entendimento, levantando possibilidades que antes eram exclusivas do campo espiritual. Para começarmos, precisamos entender o que é a experiência de quase morte e por que ela tem intrigado tantos estudiosos. Imagine uma pessoa que, após sofrer uma parada cardíaca, relata ter visto o próprio corpo de cima, como se estivesse flutuando. Ou então, descreve ter viajado através de um túnel de luz, encontrando paisagens e seres que jamais imaginaria. Essas são descrições típicas de EQMs, e elas têm sido documentadas ao longo dos tempos, em diversas culturas e religiões. Na década de 1970, um médico americano chamado Raymond Moody dedicou-se a investigar esses relatos. Ele publicou um livro chamado Vida Depois da Vida, onde compilou centenas de casos de pacientes que passaram por EQMs. As histórias que ele narrou surpreenderam tanto o público quanto a comunidade científica. Moody descreveu padrões comuns entre os relatos: a sensação de paz, a visão de luzes brilhantes, o encontro com seres espirituais. Seria isso uma evidência de que algo nos aguarda além da morte? Para muitos céticos, as EQMs poderiam ser facilmente explicadas como alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas estudos mais recentes têm questionado essa ideia. Um dos casos mais famosos é o do neurocirurgião Eben Alexander. Alexander era um cientista cético até ele próprio passar por uma EQM enquanto estava em coma devido a uma grave infecção cerebral. Em seu livro Uma Prova do Céu, ele descreve vividamente sua experiência, onde se viu em um lugar de paz e beleza indescritível. E o mais surpreendente, seu cérebro estava clinicamente inativo no momento da experiência. Para ele, a experiência não foi uma ilusão, foi uma prova de que a consciência pode existir fora do corpo. Esses relatos despertaram o interesse de cientistas ao redor do mundo. Nos últimos anos, pesquisadores de renome têm investido em estudos para entender melhor o fenômeno. Uma equipe da Universidade de Southampton, na Inglaterra, realizou um dos maiores estudos sobre EQMs, examinando mais de 2.000 casos de pacientes que sobreviveram a paradas cardíacas. Os resultados foram surpreendentes. 40% dos sobreviventes relataram algum nível de percepção consciente enquanto estavam clinicamente mortos. Como explicar essa consciência se, segundo a ciência, a atividade cerebral já havia cessado? A ciência tradicional afirma que a consciência é produto direto do cérebro. Quando o cérebro morre, nossa consciência também deixaria de existir. Mas e se isso estiver errado? Essa é a pergunta que tem feito muitos cientistas e filósofos revisarem seus conceitos. A possibilidade de que a consciência possa sobreviver ao corpo físico abre um novo horizonte de estudos e teorias. Uma das teorias mais intrigantes é a da
consciência quântica, defendida por físicos como Sir Roger Penrose. Penrose e outros cientistas acreditam que a consciência pode ser uma entidade independente do corpo físico, possivelmente originada em um nível quântico, ou seja, ela existiria além da matéria que conhecemos. Essa ideia, embora ainda controversa, traz um campo de pesquisa inovador. Cientistas têm utilizado avançadas tecnologias de ressonância magnética para monitorar o cérebro durante experiências próximas da morte, buscando sinais que indiquem alguma forma de consciência independente do cérebro físico. Agora quero que você reflita. Se a consciência realmente existir além do corpo, o que isso significa para a nossa visão da morte? Será que estamos, na verdade, apenas mudando de estado quando deixamos o corpo físico? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa ideia. Você acredita que a consciência é apenas um produto do cérebro ou que ela é uma entidade independente? A Bíblia, por sua vez, já abordava o tema da vida após a morte em várias passagens. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, lemos que o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. O texto sugere uma separação entre o corpo físico e a essência espiritual, um conceito que intriga até os estudiosos modernos. Será que essa essência, esse espírito mencionado na Bíblia, poderia ser a nossa consciência que continua a existir após a morte? A história das religiões está repleta de descrições sobre a vida após a morte. No cristianismo, temos a promessa de uma ressurreição, onde os justos seriam reunidos em um novo corpo e viveriam eternamente com Deus. No entanto, essa ideia de ressurreição física tem sido alvo de intenso debate acadêmico. Alguns estudiosos sugerem que os textos bíblicos podem estar se referindo a um tipo de renovação espiritual, em vez de uma ressurreição literal do corpo. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas o que ele queria dizer com isso? Se voltarmos ao contexto histórico, veremos que os judeus da época de Jesus tinham uma visão diversificada sobre a vida após a morte, enquanto alguns acreditavam em uma ressurreição literal, outros acreditavam em uma existência espiritual após a morte. Essa dualidade de crenças refletia a complexidade do tema e indicava que a questão da vida após a morte era, e continua sendo, uma busca incessante por respostas. E aqui surge uma questão importante. Será que a ciência e a fé podem se unir para encontrar uma explicação definitiva? Em nossos tempos modernos, vemos um aumento no número de cientistas que têm considerado a existência de uma realidade espiritual. Inclusive, alguns argumentam que certas descobertas científicas são mais bem explicadas ao se considerar a possibilidade de uma existência além da vida material. Vamos continuar explorando essas questões fascinantes ao longo deste vídeo. Mas, antes, eu gostaria de lembrar você, mais uma vez, de se inscrever no canal Além Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Se você está gostando dessa análise e quer descobrir até onde a ciência e a fé podem nos levar na busca pela verdade sobre a vida após a morte, fique conosco até o final. Se você está acompanhando até aqui, comente: Eu quero saber a verdade. Essas questões são apenas o começo de uma investigação que pode transformar nossa compreensão sobre o que é, de fato, a existência humana. Estamos apenas começando a entender o impacto das descobertas científicas no que se refere à possibilidade de uma vida após a morte. Se a consciência realmente pode existir de forma independente do corpo, isso nos leva a outro questionamento profundo. O que ocorre com essa consciência após a morte? É possível que ela vá para algum lugar? E será que a ciência pode oferecer mais respostas sobre essa questão? Muitos dos estudos sobre a consciência após a morte têm buscado uma compreensão mais detalhada do fenômeno de EQM.
O neurocientista Sam Parnia, um dos líderes na pesquisa sobre a sobrevivência da consciência, realizou estudos que observam como a mente continua ativa após o corpo ter morrido clinicamente. Em um de seus estudos mais relevantes, Parnia analisou a atividade cerebral de pacientes durante a parada cardíaca. Ele e sua equipe perceberam que alguns pacientes relatavam eventos visuais e auditivos enquanto o coração estava parado. E esses relatos coincidiram com registros de atividades cerebrais que pareciam não se encaixar nos modelos tradicionais de morte clínica. Parnia sugere que a consciência pode não estar totalmente atrelada ao cérebro, abrindo a possibilidade de que ela continue por um tempo indeterminado após a morte. Mas o que isso significa em termos práticos? Se a consciência pode sobreviver ao corpo por alguns instantes, será que ela poderia, eventualmente, persistir em uma dimensão que ainda não conhecemos? Muitos estudiosos, mesmo fora do campo científico, acreditam que a física quântica pode dar uma resposta mais clara sobre essa questão. O renomado físico Michio Kaku, por exemplo, propôs que a consciência pode ser algo que transcende o universo material. Ele acredita que a realidade pode estar conectada a dimensões além das que percebemos, onde fenômenos inexplicáveis, como as EQMs, poderiam finalmente encontrar uma explicação. Agora, pense sobre essa ideia. Se o nosso universo contém dimensões, além das 4 conhecidas, 3 espaciais e uma temporal, é possível que exista uma dimensão espiritual? A Bíblia já sugere essa ideia em várias passagens, como em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3, onde Paulo descreve a experiência de alguém que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele relata uma experiência de encontro com uma dimensão que não pertence ao mundo material, um lugar que ele descreve como inefável, ou seja, além das palavras. O que Paulo viu e experimentou? Ele estava vislumbrando uma dimensão onde a consciência poderia existir fora do corpo. Essas descobertas e teorias nos levam a considerar a possibilidade de que a vida após a morte pode não ser apenas uma questão de fé, mas também de ciência. Claro, essas ideias não estão livres de controvérsias. Cientistas e teólogos debatem se os estudos sobre a consciência quântica ou as EQMs representam realmente uma prova de vida após a morte ou se não passam de interpretações subjetivas. No entanto, os próprios cientistas envolvidos nessas pesquisas afirmam que as evidências são fortes o suficiente para questionar os antigos modelos da neurociência e abrir espaço para uma visão mais ampla da realidade. Alguns cientistas, como Bruce Greyson, autor de After a Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond, defendem que esses fenômenos não podem ser explicados pelos métodos convencionais da ciência. Greyson explica que, em suas pesquisas, a maioria dos pacientes que vivenciaram EQMs relatam uma mudança profunda em suas percepções de vida e morte. Esses indivíduos anticéticos passaram a acreditar que existe algo maior, algo que transcende o corpo físico. Como explicar essa transformação de perspectiva? Para muitos, a resposta pode estar em como interpretamos a consciência. Tradicionalmente, acreditava-se que a mente era produto exclusivo do cérebro. Mas, se pensarmos na consciência como um fenômeno não local, algo que não está confinado ao cérebro, começamos a considerar uma realidade muito mais vasta. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Seria a morte apenas uma transição para uma outra forma de existência? A teologia cristã oferece algumas visões interessantes sobre essa questão. O apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42, fala sobre a ressurreição, descrevendo um corpo semeado em corrupção e ressuscitado em incorrupção. Essa visão não sugere apenas um renascimento físico, mas também um tipo de transformação espiritual,
como se a consciência fosse preservada em outra forma após a morte. Poderia essa visão estar se referindo a uma existência além do plano físico, algo que a ciência começa a investigar? A ciência, porém, ainda caminha em direção a uma prova definitiva. É verdade que já existem indícios e teorias fascinantes, mas estamos apenas arranhando a superfície desse mistério. A cada nova descoberta, novas perguntas surgem. A física, por exemplo, se debruça atualmente sobre o conceito de multiversos, universos paralelos, onde as leis da física que conhecemos podem não se aplicar. Em um desses universos, poderia haver uma dimensão espiritual onde a consciência continuaria a existir? Para responder a essa pergunta, cientistas têm se voltado a estudos ainda mais complexos. Recentemente, o físico Thomas Campbell desenvolveu uma teoria chamada Teoria da Grande Simulação, onde ele sugere que nossa realidade pode ser, na verdade, uma simulação digital, um tipo de programa que continua rodando, mesmo após a morte de um personagem. Se essa teoria for comprovada, a morte do corpo físico não significaria o fim da existência, mas uma transição para outro nível da simulação. Quero que você pense, se a nossa existência for realmente uma simulação, o que isso significa para a vida após a morte? A consciência seria então parte de um programa maior, destinado a continuar mesmo após o corpo físico se desfazer? Comente o que você acha dessa possibilidade. Será que poderíamos, de alguma forma, acessar outras realidades após a morte? Essas perguntas nos mostram que o mistério da vida após a morte está longe de ser resolvido. Embora a ciência ainda não possa afirmar com certeza, os estudos atuais indicam que a consciência talvez não seja algo que termina com o corpo físico. As pesquisas de Parnia, Kaku e Campbell são apenas a ponta do iceberg. E cada vez mais cientistas estão deixando o ceticismo de lado para investigar esses fenômenos com mente aberta. Ao final de todas essas análises, o que resta é a percepção de que estamos diante de algo muito maior do que nós mesmos. E que talvez a verdadeira resposta sobre o que acontece após a morte não seja algo que a ciência ou a fé possam responder sozinhas. Talvez a resposta esteja na interseção entre esses dois caminhos, onde a ciência e a espiritualidade possam se unir para iluminar um pouco mais a verdade sobre nossa existência. Continue com a gente, pois ainda temos muito a explorar sobre esse tema tão profundo e enigmático. Se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal Além Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa busca pela verdade. E se você assistiu até aqui, comente: estou pronto para saber mais. Imagine por um instante que a morte não seja o fim, mas apenas uma passagem. Essa é uma das ideias mais antigas da humanidade. E os cientistas, filósofos e teólogos que investigam o tema da vida após a morte têm considerado que talvez a consciência humana possa, de fato, transcender o corpo físico. Estamos cada vez mais próximos de respostas surpreendentes e, nesta parte, vamos explorar ainda mais as descobertas científicas e como elas se entrelaçam com antigas crenças espirituais e religiosas. Entre os estudiosos que têm explorado esse mistério está Stuart Hameroff, um anestesiologista que acredita que nossa consciência pode estar diretamente ligada a estruturas subatômicas chamadas microtúbulos, que fazem parte das células do cérebro. Junto com o físico Roger Penrose, Hameroff propôs uma teoria conhecida como orquestração objetiva, ou simplesmente teoria, OR, que sugere que a consciência tem origem nos processos quânticos que ocorrem dentro desses microtúbulos. Isso significa que a consciência não depende inteiramente do cérebro físico, mas de algo que vai além, possivelmente de uma rede de informação que transcende o nosso corpo. Essa teoria ainda é debatida na comunidade científica, mas levanta uma questão interessante.
Se a consciência realmente pode ser explicada pela física quântica, ela poderia sobreviver à morte do corpo físico? Essas ideias abrem portas para um campo ainda pouco explorado da ciência, conhecido como neurociência espiritual. Neurocientistas têm buscado entender de que maneira o cérebro processa experiências religiosas e espirituais, e alguns experimentos têm mostrado que certas áreas do cérebro são ativadas quando uma pessoa está em profunda meditação ou oração, como se a espiritualidade fosse algo inerente à estrutura humana. Mas há mais. Essas mesmas áreas cerebrais também apresentam atividades incomuns em momentos de extrema proximidade da morte, como se o cérebro se preparasse para um tipo de transição. Será que isso é apenas um efeito químico? Ou estamos realmente conectados a algo além da matéria? A Bíblia traz várias passagens que falam sobre essa conexão. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar." A declaração de Jesus indica a existência de dimensões ou moradas além do que vemos no mundo físico. Poderia ele estar se referindo a essas outras realidades? Esse versículo é frequentemente citado como uma promessa de que há algo além da vida, algo para o qual a nossa existência atual pode estar nos preparando. Além das descobertas no campo da neurociência, outros cientistas têm investigado a relação entre a física quântica e a existência de um campo universal de consciência. O físico David Bohm, por exemplo, introduziu o conceito de ordem implícita, uma teoria que sugere que a realidade que percebemos não é a única realidade existente, mas uma manifestação de algo muito maior e mais profundo. Bohm acreditava que o universo é uma unidade indivisível, onde tudo está interconectado. Em outras palavras, nossa consciência poderia ser parte de um todo maior, onde a vida e a morte são apenas transições de um estado para outro. Agora, pergunte a si mesmo: e se nós não estivermos separados do universo, mas sim profundamente conectados a ele? Se a consciência humana for realmente uma extensão do próprio universo, isso significaria que nunca desaparecemos por completo, mas apenas mudamos de forma. Esse pensamento não é apenas fascinante, ele nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que significa existir. Enquanto isso, na área da medicina, os estudos de EQMs continuam a intrigar cientistas e profissionais da saúde. Nos Estados Unidos, o cardiologista Pim Van Lommel é um dos principais especialistas em experiências de quase morte, e ele acredita que essas vivências são mais do que meros fenômenos neurológicos. Van Lommel sugere que a consciência pode sim existir de forma independente do cérebro, e que a morte poderia ser comparada ao fim de uma transmissão de rádio. Embora o aparelho, o corpo, cesse de funcionar, o sinal, a consciência, continua a existir em outra frequência. Se essa teoria estiver correta, estamos lidando com um conceito que desafia as bases da ciência e da filosofia. Isso implicaria que a morte é apenas o encerramento de uma fase e que a consciência continua a existir, de alguma forma, além dos limites físicos. A ideia de que nossa essência pode sobreviver à morte tem profundas implicações para a forma como encaramos a vida e nos leva a reconsiderar nossas ações e atitudes, já que elas poderiam impactar não apenas o aqui e agora, mas também nossa continuidade em outra dimensão. A tradição judaico-cristã possui diversas passagens que parecem corroborar essa possibilidade. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó afirma: "Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra." Esse versículo é geralmente interpretado como uma esperança de ressurreição, mas também pode ser entendido como uma confirmação de que existe algo mais além da vida terrena. Para muitos estudiosos,
Essa passagem representa uma profunda reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade de que a consciência sobreviva após a morte. Então, o que realmente acontece quando morremos? Existe uma resposta definitiva? A verdade é que, embora ainda não tenhamos todas as respostas, as evidências e os estudos até agora sugerem que a morte pode não ser um fim absoluto, mas uma transição para uma outra forma de existência. É fascinante perceber como a ciência moderna começa a investigar questões que antes eram domínio exclusivo da religião e da filosofia, mostrando que as antigas crenças sobre a imortalidade da alma podem não ser apenas mitos ou fábulas, mas uma realidade à qual estamos apenas começando a ter acesso. E você, o que acha? Deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que a ciência pode algum dia provar a existência de uma vida após a morte? Acha que a consciência sobrevive ao corpo? Sua opinião pode ajudar outros espectadores a refletirem sobre essas questões também. Agora, antes de continuarmos, quero agradecer por você estar conosco nesta busca pelo entendimento dos mistérios da vida e da morte. Se ainda não está inscrito no canal Além Bíblia Cortes, faça isso agora para acompanhar outros temas intrigantes como este, e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam entender o que existe além da vida. Se você acompanhou até aqui, comente. Estou pronto para o próximo mistério. Conforme avançamos nas pesquisas e reflexões sobre o que acontece após a morte, encontramos novas camadas de mistério e possibilidade. O conceito de que a consciência pode sobreviver ao corpo nos obriga a encarar uma pergunta: o que seria esse algo a mais? Seria uma nova forma de existência, uma continuidade em uma realidade diferente, ou apenas uma ilusão gerada pelo nosso cérebro nos momentos finais? A ciência, apesar dos avanços, ainda está longe de alcançar uma resposta definitiva. No entanto, o próprio fato de buscarmos essa resposta já mostra o quanto a humanidade anseia por entender o seu propósito. Em todas as culturas, há uma ideia persistente de que algo de nós continua após a morte. Seja na forma de um espírito, uma energia, ou até mesmo uma alma que permanece conectada ao universo. No campo das EQMs, muitos pacientes relatam ver pessoas queridas que já partiram, ou até mesmo figuras que interpretam como anjos ou guias. Para alguns cientistas, isso é um mero efeito químico do cérebro. Para outros, porém, essas experiências são evidências de que existe, sim, uma outra realidade onde nossas almas podem se encontrar. Um estudo interessante realizado na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, sobre EQMs, descobriu que a maioria dos pacientes que passaram por essas experiências descrevem um sentimento de paz e unidade, algo que muitos interpretam como uma prova da continuidade da alma. A tradição cristã oferece uma perspectiva única sobre essa questão. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Essa promessa aponta para uma existência imediata após a morte, onde a alma é acolhida em um lugar de paz. É interessante notar que essa mesma esperança de um paraíso ou de uma vida eterna aparece em várias religiões e culturas ao redor do mundo, o que reforça a ideia de que esse anseio por continuidade é uma característica fundamental da humanidade. Mas se a consciência continua, em que forma ela existiria? Alguns cientistas sugerem que a resposta pode estar na física quântica. Teorias recentes falam sobre a existência de um campo unificado de consciência, algo que conecta tudo e todos em um nível subatômico. Uma teoria fascinante é a de Ervin Laszlo, um renomado filósofo e cientista húngaro que propôs a ideia de um campo akáshico, onde todas as informações do universo estão armazenadas. De acordo com Laszlo, ao morrer, nossa consciência se fundiria a esse campo, de onde poderia retornar ou simplesmente existir em outra forma. Agora,
Imagine que nossa alma, ao deixar o corpo, se unisse a esse campo unificado, onde todas as memórias, emoções e experiências permanecessem conectadas ao universo. Não seria essa uma forma de eternidade? Essa visão nos leva a considerar a morte não como um final, mas como um retorno a uma fonte maior de energia e conhecimento, algo que poderia ser interpretado como o paraíso mencionado nas Escrituras. Para o cristianismo, essa ideia de um campo espiritual pode não ser uma novidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo escreve: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Esse amor eterno e onipresente pode ser interpretado como uma força que permeia tudo e que está presente mesmo além da vida física. No entanto, enquanto a ciência tenta alcançar respostas, muitos questionam se esses fenômenos são reais ou se não passam de interpretações de um cérebro que se desliga. Críticos das EQMs argumentam que, ao morrer, o cérebro passa por uma série de reações químicas que poderiam causar alucinações, dando a impressão de uma continuidade, que, na verdade, seria apenas um processo bioquímico. De fato, muitos cientistas ainda estão relutantes em aceitar que a consciência pode existir fora do corpo, alegando que ainda faltam provas mais concretas para apoiar essas teorias. Mas será que toda experiência precisa de uma prova para ser real? Muitos estudiosos acreditam que a fé e a ciência podem caminhar juntas nesse aspecto, buscando não apenas explicações racionais, mas também abrindo espaço para a compreensão espiritual. Talvez, afinal, o propósito da ciência não seja apenas explicar tudo, mas também nos ajudar a encontrar significado em nossas próprias vidas. E se o propósito da vida for justamente essa busca constante por respostas, esse anseio por descobrir o que há além, talvez mais importante do que saber se existe vida após a morte, seja refletir sobre como estamos vivendo aqui e agora. Como nossas escolhas, ações e relacionamentos nos ajudam a construir uma existência significativa e talvez a preparar nossa alma para o que vier depois. Então, diante de tudo isso, como você encara a morte? Acha que é o fim ou apenas o começo de uma nova jornada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos refletir juntos sobre esses mistérios. Obrigado por acompanhar até aqui e fazer parte dessa busca conosco. Inscreva-se no canal Além Bíblia Cortes, para não perder novos vídeos sobre temas tão intrigantes como este. Se você se interessa por mistérios da existência e quer continuar explorando, não deixe de conferir os vídeos que vamos sugerir na tela final. Afinal, a jornada do conhecimento é interminável e estamos apenas no começo.